Salve aí, time do canal PSI, como é que vocês estão? Tranquilo? Aqui é o Alisson Pavilac, seja bem-vindo a mais uma aula especialíssima de um curso introdutório de Photoshop, dessa vez voltado para a criação de artes esportivas, mais especificadamente de Photoshop para futebol. Já tivemos outros conteúdos muito importantes completados aqui no canal, vou deixar linkado aqui no card, na descrição também, como um curso introdutório de artes para mídias sociais, curso introdutório de Photoshop para iniciantes e também de Photoshop para fotógrafos e também de Photoshop para criação de flyer e banner. Muito conteúdo massa que eu recomendo você acompanhar aqui, que também tem certificado gratuito no YouTube. Esse vídeo, se você acompanhar ele também, vou até colocar os passos. Primeiro você assiste a aula por completo, depois você pratica junto comigo, aprende essas técnicas, depois você cria duas artes exclusivas suas. Você pode praticar com as imagens e arquivos que eu vou disponibilizar nesse vídeo, porém pegue imagens próprias suas que você pode encontrar na internet de outros jogadores, outros times, faz essas imagens salvas em PNG ou JPEG e me envia através do formulário que você vai ver embaixo aqui no link da descrição. Feito isso, você vai conseguir garantir o certificado desse curso gratuito de introdução a artes de futebol no Photoshop, beleza? Link na descrição para garantir esse certificado seguindo todos esses passos. E caso você queira fazer o curso completão de artes para futebol no Photoshop, tem muita dica, mas muita técnica top que eu tenho certeza que você vai absorver clicando aqui embaixo no link da descrição para fazer sua inscrição nesse curso completo de artes para futebol no Photoshop. Tem muito conteúdo top que eu recomendo você acompanhar por lá. Garanta a sua vaga enquanto há tempo, lojaphotoshop.com.br. Inclusive, aqui está o link também na minha camisa para você participar desse curso completão de artes para futebol no Photoshop comigo. Opa, turma, então vindo na tela do meu computador, eu tenho aqui várias imagens que eu vou utilizar durante a nossa criação. Vamos fazer duas artes. A primeira é mais artística e a segunda é uma arte mais informativa. Você vai ver muitos exemplos desses estilos de artes, tanto em artística e informativa, lá no curso completo de artes para futebol. Então vou disponibilizar esses arquivos aqui para você baixar e continuar a aula comigo, ou você pode, e eu até aconselho você pegar outras imagens para ir praticando e entender cada vez melhor as aplicações de técnicas quando você pega imagens similares, porém diferentes, que você exercita ainda mais sua criatividade. Então bora lá começar aqui criando um novo documento no Photoshop, um botãozinho criar novo documento, e eu vou colocar aqui duas artes quadradinhas no formato 1080 por 1080 que serve tanto para o Instagram, Facebook, pixels, obviamente. Colocando aqui 72 de resolução, modo de cores RGB, Adobe RGB 1998 e também algo muito importante que você deve incluir aqui é a aplicação de pranchetas para você criar duas artes num mesmo arquivo PSD. Caso você esteja uma versão mais antiga do Photoshop, se eu não me engano esse recurso de pranchetas veio através da versão CC 2015, se você tiver uma versão mais antiga, você pode criar duas artes individuais separadas que não tem problema. Cria aqui uma nova arte, clica lá com o botão direito do mouse, vem aqui em ferramenta prancheta, clica aqui ó, em prancheta 1, vai aparecer os sinaizinhos para você adicionar uma nova prancheta para cima, para baixo, para o lado, enfim. Eu já vou adicionar aqui uma lateralmente. Então eu tenho duas pastas, entre aspas, para a gente criar aqui duas artes, uma do ladinho da outra que fica mais fácil para nossa criação. Então voltando aqui para a prancheta 1, vamos começar a nossa primeira arte. Eu vou fazer uma arte mais artística com o menino Ney, ou adulto Ney, como você deseja chamar, né? Em alguns momentos você é adulto Ney, outros, a grande maioria é o menino Ney ainda. Já tem aqui algumas imagens recortadas em PNG para agilizar esse processo. Lá no curso completo de artes para futebol, inclusive, eu explico as melhores maneiras, melhores técnicas de se recortar profissionalmente. E caso você queira aprender como recortar também, aqui no canal PSI você encontra muita aula sobre isso também. Entra aqui no canal, se inscreve, fazer parte do time PSI e aprende essas outras técnicas para ajudar na sua evolução. Então eu já vou inserir essa imagem aqui do Neymar, clicar, arrastar no Photoshop e inserir dentro da prancheta 1 aqui. E vou aumentar proporcionalmente um pouquinho ela, para ficar um pouco mais completando a nossa arte aqui. A ideia aqui dessa arte é fazer algo até parecido com o que eu já vi lá no Instagram do Neymar, que é essa arte aqui, ó. Voar é o que me põe de pé. Então dentro dessa ideia aqui a gente vai criar a nossa arte aqui também, que eu já separei inclusive algumas asas aqui. E antes eu vou preparar o fundo. Então voltando aqui no meu Photoshop, ajustes de degradê, eu vou colocar um degradê
utilizando as cores do Paris Saint-Germain. Então, sempre nas nossas artes aqui, a gente vai utilizar bastante as cores dos uniformes, a cor da bandeira nacional de cada jogador, que faz uma combinação muito bacana. Ou até mesmo as cores do estádio, da torcida de fundo, você pode utilizar para fazer essa composição. Então, ajustes, degradê. Eu vou criar um novo degradê aqui e vou colocar de um azul bem escuro para um vermelho. Aqui no meu teste em off, clicando na primeira caixinha abrindo cor, eu encontrei uma cor bem maneira aqui num azul escuro, quase indo para um preto, nesse código hexadecimal aqui, ó, 0E0F15. Ó, você pode ver que ele jogou para matiz do azul e arrastando lá para baixo para encontrar um azul bem escuro. Nessa caixinha aqui de cima eu vou subir a opacidade, que provavelmente no teu já vai ter 100%, e na caixinha de baixo você regula a cor. Então, colocando a cor aqui, no seletor de cores eu vou colocar um vermelho aqui nesse caso. Também no teste em off que eu fiz, eu encontrei um vermelho maneiro no CA2C3D. Ou você simplesmente pode clicar com conta-gotas na camada ali do jogador e ir buscando uma cor para fazer esse teu degradê. Dá um OK, puxar aqui o meu editor de degradê para não ficar em cima da facecam e vou dar um OK. E aqui você pode controlar aonde que vai começar, aonde que vai terminar. Eu vou arrastar um pouquinho mais para baixo a escala, que é a porcentagem de como que cada cor vai se transferir para outra de uma maneira mais suave ou mais direta. Eu vou deixar um pouquinho mais próximo aqui e vou dar um OK. Isso daqui nada que você não possa alterar depois. Então eu vou arrastar para debaixo da camada do Neymar, mas não tirar da prancheta, ó. Depois, se você quiser fazer algum ajuste, você dá 2 cliques aqui na miniatura do degradê e vem aqui e corrige o posicionamento e tudo que você pode ver depois, tranquilo? Então vou dar um OK e agora eu já vou adicionar as imagens com modos de mesclagem para fazer essa ambientação lá atrás. O que eu pensei? Como se fosse um anúncio de pré-jogo, como se fosse também uma partida fictícia entre PSG e Real Madrid. Já separei aqui até os logotipos, os escudos de cada time. Eu selecionei primeiro as versões normais e depois eu vi que ficaria ainda mais legal se eu pegasse as versões negativas de cada escudo. Então aqui, ó, as negativas como se fossem vazados apenas com um contorno em branco. Porém, eu vou adicionar agora já a imagem da torcida. Essa imagem muito bonita aqui, a torcida do PSG. Top mesmo, né? Então, clicando, arrastando no Photoshop, soltando no nosso arquivo. Alt para aumentar proporcionalmente e vou colocar lá atrás, ó. Até aumentar um pouco mais para complementar, que daí aqui embaixo vou colocar aquele estádio da Champions. Então, confirmando aqui na barra de propriedades, eu coloquei um modo de mesclagem para ele se mesclar com o degradê lá atrás. Você pode até clicar e ir arrastando para ver qual que fica mais maneiro. No meu caso aqui eu curti pra caramba o divisão, que ele se mesclou, a parte mais escura ele acabou deixando mais transparente e se mesclando com o degradê lá na parte de trás, ó. Ficou muito top. E agora, para a gente fazer apenas um acabamento, o que a gente pode colocar é uma máscara de camada. Pegando o pincel na cor preta, clica o botão direito do mouse, deixa a dureza em 0%, aumenta o tamanho do ponteiro do seu pincel como você preferir, ou pressiona a tecla Alt, clica com o botão direito do mouse e arrasta para a direita para aumentar, para a esquerda para diminuir. Diminui o fluxo também para deixar um pouquinho mais suave as bordas dessa aplicação e faz aqui, ó, nos cantos, para ele deixar mais suave a ligação entre a imagem e o fundo. Que é a mesma coisa então vai fazer agora com essa imagem aqui do estádio da Champions League, ó, muito bonita. Então clicando, arrastando no Photoshop e inserindo aqui dentro da nossa imagem. A escolha das imagens também são importantíssimas para se fazer uma arte bonita. Não adianta você ter todas as técnicas e escolher imagens feias com baixa resolução. Lá dentro do curso completo também tem um módulo que eu explico como encontrar as melhores imagens para você fazer suas artes. Curso completo, primeiro link aqui na descrição. Clicando aqui eu também vou fazer o mesmo esquema, ó, arrastar, escolher um modo de mesclagem que fique top. Acredito que aqui o divisão também vai ficar maneiro. Ou um subexposição linear, também ficou show, ó. Vou deixar o subexposição linear. E também vou colocar uma máscara de camada com o mesmo pincel na cor preta. Você aumenta o tamanho do seu pincel como for necessário e faz esse encaixe, essa ligação entre as imagens. Ó que top que ficou, já a parte lá de trás. E aqui ainda você pode colocar também um desfoque gaussiano para deixar mais destacado ainda o Neymar aqui como personagem principal e a parte lá do fundo ficar apenas como algo secundário com um desfoque de profundidade. Então seleciona tanto a imagem aqui da torcida lá atrás, como a gente inseriu, ele automaticamente já jogou dentro de um objeto inteligente, então esse filtro ficará ajustável logo ali na frente, caso a gente precise, né? Vem no menu filtro, desfoque,
gaussiano, e aqui coloca algo bem sutil, não muito forte, senão vai ficar estranho. Cerca de 1,5,6. Ó, o que eu falei dele ficar editável é isso daqui. Ele vai ficar ali embaixo. Como ele está dentro do objeto inteligente, a gente pode fazer a mesma coisa com a camada aqui do estádio. Ou você pode simplesmente pressionar Alt, clicar nesse sinalzinho que simboliza a aplicação do filtro inteligente. Você pressiona Alt, clica e arrasta para outra camada, que ele vai aplicar exatamente o mesmo desfoque gaussiano. Então, se eu expandir aqui e tirar a visibilidade, você já vê que ele aplicou o mesmo desfoque na parte ali do estádio. Outra coisa que agora, tendo uma imagem bem mais pro vermelho e pro azul, o Neymar ficou com uma iluminação um pouco mais distorcida assim da realidade. Então ele teria que ter um pouco mais carregado nas áreas claras, tons médios e escuros, mais pro azul e pro vermelho. A gente pode fazer isso com um ajuste de equilíbrio de cores. Então selecionando aqui a imagem do Neymar, ajuste equilíbrio de cores, a gente consegue fazer essa correção. Coloca essa opção aqui correspondente a criar uma máscara de corte para ele afetar essas aplicações apenas no Neymar. E aqui ó, nos tons médios, sombras e realces, eu vou corrigir através dessas barrinhas deslizantes para deixar essa imagem um pouco mais azulada e avermelhada, para deixar mais ambientado o Neymar aqui. Então ó, já nos tons médios eu vou trazer um pouco mais para o vermelho e para o azul. A mesma coisa eu vou fazer nos tons de sombras e os tons de realces. Mas tudo bem sutil e inclusive observando aqui ó, que ele vai mostrando um antes e depois já de imediato de como você está fazendo a aplicação. Eu não sei nem se no vídeo vai ser perceptível, porém numa arte final quando você está criando fica bem visível a diferença. Veja como ele estava com uma pele bem mais amarelada e aqui ele já ficou dentro mais do conceito da arte. Maneiro? Então é ajuste fino mesmo para você chegar nesse resultado. Agora eu já vou aplicar aquelas asas que a gente tem separadas aqui também, ó. Então, clicando, arrastando e soltando no Photoshop. Alt para aumentar proporcionalmente. Já está embaixo da camada do Neymar, ó, então já ficou maneiro aqui. Veja que ele está com um pouquinho de projeção, então as asas não vão ficar 100% retinhas. Você pode pressionar Ctrl e de maneira individual vir através de cada nozinho e fazer essa perspectiva. Então, como ele está um pouquinho inclinado, você pode ver inclusive pelo ombro dele, você faz a inclinação aqui nas asas também, ó, de maneira individual em cada ponto. Isso aqui é mais questão de observação e são detalhes que fazem a diferença lá no final, né? Então confirma na barra de propriedades assim que você conseguir inserir ela de maneira correta. Vou até arrastar um pouco mais para cima aqui que vai ficar mais bonito. E aqui você pode deixar branco ou colocar também uma cor para dar uma ambientada ainda melhor. Colocando um ajuste de cor sólida, por exemplo, você pode fazer dessa forma. Aqui a cor sólida que eu escolhi de maneira off, aqui que eu estava fazendo os testes, foi a 212342, com esse código hexadecimal. Ou simplesmente eu cliquei aqui na camada com o conta-gotas no uniforme do jogador e procurei uma cor próxima que acabou resultando nessa. Após isso, pode dar um OK. E você pode pressionar Alt, vir na interseção das duas camadas e colocar dentro de uma máscara de corte. Então ele vai se limitar à camada de baixo, que é a camada das asas. E aqui coloca o modo de mesclagem para que essa cor se mescle com os detalhes da camada de baixo e acabe sendo aplicada de uma maneira mais realista, né? Mostrando os detalhes das asas também. Aqui no meu luz linear ficou melhor. E eu posso até, se você quiser diminuir a opacidade para não deixar tão intenso. Outra coisa que você pode fazer também para deixar essas asas mais realistas é colocar um ajuste de nível para que aqui, ó, próximo ao braço, nas partes mais de baixo, de onde não estaria pegando uma luz com tanta intensidade, deixar mais escuro essas bordinhas. Então você pode vir novamente aqui em ajustes, níveis. E aqui através desses ajustes dos níveis, dos ajustes dos níveis, você pode colocar também uma máscara de corte para ele interferir apenas na camada das asas. E aqui você faz o ajuste. Nessa barrinha aqui você é correspondente às áreas claras. Se você puxar para o centro, você está eliminando as áreas claras. E aqui é correspondente ao contraste entre as áreas claras e escuras. Nesse ponto do meio aqui você pode deixar mais contrastado ou menos. Então eu vou deixar um pouquinho mais contrastado e com menos claridade, porque através agora da máscara de camada eu vou mostrar de maneira localizada que eu quero esse efeito mais escuro apenas nessas regiões aqui, ó, próximas ao braço e às costas dele.
Então eu posso dar um Ctrl I com a máscara de camada dos níveis selecionados para inverter a cor. Colocando um preto eu vou esconder tudo o que os níveis possuem de alteração. E agora com o pincel na cor branca, eu consigo fazer a amostra desses efeitos de níveis apenas nas regiões localizadas, que eram próximos ao braço e às costas que eu tinha mencionado. Ó. Então a gente consegue dar um efeito de sombreamento apenas nessas regiões. Então, ó, com e sem. Ele fica mais bem inserido. Outra coisa que eu também vou colocar agora, tanto nas asas quanto no Neymar, é efeitos de desfoque de movimento para dar uma dinâmica maior para a nossa arte. Então vou selecionar já primeiro o Neymar, colocar aqui um filtro de desfoque de movimento. E eu vou colocar agora um ângulo, deixa eu ver como que fica melhor, como se ele estivesse correndo assim, eu acho que mais horizontal. E a distância você coloca aí quanto você quiser, também é individual. Não coloque muito, senão vai ficar muito distorcido, não vai nem dar para entender o que a imagem se retrata. E vou dar um OK. Como a nossa imagem estava dentro do objeto inteligente, sempre quando a gente insere no Photoshop fica dentro do objeto inteligente, ele fica com essa opção aqui de a gente poder editar o filtro que a gente aplicou em questão, que foi no caso do desfoque de movimento. Selecionando a máscara de camada do filtro de desfoque de movimento, seleciona o pincel, pega aqui com a cor preta e esconde as áreas que você não deseja mostrar. Então, por exemplo, a área aqui do rosto, a parte mais central dele, você tira um pouco esse desfoque, senão vai ficar estranho, não vai nem ficar visível, né? Um pouco aqui por cima do braço, do outro aqui. Porém, as partes onde estaria um maior movimento, tipo esse outro braço, as pernas, você deixa o desfoque, que ele não vai afetar tanto e vai dar esse aspecto de movimento para a imagem. Da mesma forma, exatamente da mesma forma, você vai aplicar nas asas também. Então seleciona as asas, filtro, desfoque de movimento. Porém aqui vou modificar um pouco o ângulo, deixar meio que na diagonal aqui para essas partezinhas da asa ficar um pouco mais para cima. Aumentar até um pouco aqui também a distância para deixar ainda mais desfocado e vou dar um OK. Nessa parte mais central, através da máscara de camada na cor preta, eu vou deixar mais visível apenas essa parte mais central. Ó. Então com detalhezinhos a gente já conseguiu dar um efeito bem mais dinâmico para nossa arte. Ela não ficou tão estática, parada. Com apenas um desfoquezinho a gente já conseguiu esse efeito maneirão. E agora a gente pode colocar as informações de fato mesmo, um texto marcante, que o Neymar coloca normalmente trechos bíblicos ou outras informações das suas artes de pré-jogo. Como se eu fosse colocar também uma arte mostrando também em qual canal será transmitido. Baixei até o logo aqui do Esporte Interativo, que faz as transmissões da Champions League. E eu vou começar a fazer essas inserções. Até baixei um íconezinho de asas para colocar aqui no texto, que eu vou colocar logo aqui em cima. Já vou começar por ele. Então, para equilibrar as informações, eu vou colocar tanto um texto aqui em cima, quanto o outro aqui embaixo. Vai ficar bom. Criando uma nova camada, clicando e digitando. Vou utilizar aqui a fonte Bistro Script para colocar nessa fonte mais cursiva para o texto, porém você pode utilizar qualquer outra fonte também, mande ver. Ó, voar, eu vou deixar até separado para deixar essa palavra mais em destaque, para dar uma ênfase maior. Ctrl T, deixei aqui na cor branca. E confirmar na barra de propriedades. Ctrl J para duplicar a camada do texto. Clico, arrasto para baixo. 2 cliques e vou digitar o restante agora. Exatamente com esse texto que ele fez uma postagem. Por isso que eu até, inclusive, estou replicando aqui. Confirmar na barra de propriedades. Ctrl T para aparecer os nozinhos de redimensionamento. Alt, clico e diminuo para ele ficar proporcionalmente. E vou fazer, inclusive, uma caixinha, ó, colocando o texto aqui embaixo do voar. Confirma na barra de propriedades, show, ficou maneiro. Você pode regular também o espaçamento entre linhas nessa opção aqui das propriedades do texto, caso esteja desproporcional. No meu tá maneiro. Selecionando agora as duas camadas, pressionando o Ctrl, correspondentes ao texto, Ctrl T, e eu vou rotacionar um pouquinho para não deixar 100% reto. Posso até deixar aqui ó, por cima do Neymar, ou um pouquinho por baixo também, que vai ficar legal. Diminui, aumenta, como você preferir. Eu vou colocar daí aqueles íconezinhos das asas ali por baixo. Então, inclusive, vou aproveitar que está selecionado aqui, clicar e arrastar para debaixo da camada do Neymar. Só tomar cuidado para não colocar dentro de uma máscara de corte, ó. Isso, aqui sim ficou maneiro. Agora eu vou vir aqui na pasta, pegar as asinhas que eu mencionei, clicar, arrastar aqui e soltar dentro da minha imagem. Também está debaixo da camada do Neymar. Vou dar 2 cliques ao lado das asinhas aqui e vou colocar uma sobreposição de cor branca, ok? Para ele se
entrar dentro de uma proposta que eu coloquei ali o texto branco também. Dá um OK, confirmo, Ctrl T para aparecer os nós de redimensionamento e diminuo as asas para colocar aqui na parte de baixo. Confirmo na barra de propriedades, vou até arrastar para cima para visualizar melhor. Dou um Ctrl J para duplicar ela, Ctrl T, clico com o botão direito do mouse e viro horizontalmente para espelhar e formar ali as duas asas perfeitas. Confirmo na barra de propriedades. E agora, caso você queira até unificar as duas numa única camada, você pressiona Ctrl, seleciona as duas camadas correspondentes às asas e dá um Ctrl E para unificar. Tecla V para selecionar a ferramenta mover e você pode trazer aqui para baixo ou deixar aqui em cima mesmo, que eu não tinha pensado dessa forma, mas também fica maneiro. Pode deixar onde você preferir essa informação, de maneira centralizada aqui, né? Vai ficar legal. Vai ficar legal. Ou aqui embaixo do texto, ó, também fica legal. Atrás da camada do Neymar, até dá um Ctrl T e rotaciona conforme é o texto. Enfim, não tem um certo ou errado. E aqui as informações do jogo. Então eu vou pegar aqui os escudos já dos times. Começar aqui, ó, PSG, pressiono Alt, diminuo proporcionalmente e deixar PSG contra Real Madrid. Confirmo na barra de propriedades, você pode deixar branco ou colocar um modo de mesclagem nessa informação, para ele pegar e se mesclar com o fundo. Vamos ver qual que fica maneiro aqui também, ó, sobrepor já ficou top. Pode deixar no sobrepor ou branco, também como você preferir. Vou deixar no sobrepor para testar, qualquer coisa a gente modifica depois. E eu vou pegar aqui o escudo do Real também vazado. E diminuir, ó, pressionando Alt. Proporcionalmente, como o escudo do Real é um pouco mais vertical do que o escudo do Paris, que é um círculo perfeito, então a gente tem que deixar um pouquinho maior para cima, porque de maneira horizontal ele vai ficar um pouco menor. Então dá uma compensada. Confirma na barra de propriedades, também vou colocar o mesmo modo de mesclagem, de sobrepor. Aí, ficou show. Em cima eu vou colocar o escudo logotipo da competição, né, da Champions League, também PNG. Clico, arrasto no Photoshop e solto. Vou aumentar um pouquinho aqui, jogar nessa parte de cima. Confirmo na barra de propriedades, assim que eu achar a centralização entre os escudos. 2 cliques ao lado para colocar um estilo de camada dentro de uma cor, sobreposição de cor. Aqui sim eu tenho que colocar branco para ficar mais visível, né? Ok novamente. E aqui embaixo pode colocar o escudo da transmissão, né? Onde será transmitido esse jogo, que no caso é o escudo aqui do Sport Interativo. Clicando, arrastando, soltando no Photoshop. Caso você não esteja conseguindo, muitas pessoas relatam que não consegue às vezes inserir dessa forma, clicando, arrastando no Photoshop. Você pode vir em arquivo, colocar incorporados, que funciona da mesma forma. E aqui o problema está no Sport Interativo. Eu quero deixar apenas essa parte branco. Então o que eu posso fazer? Eu clico no botão direito do mouse e rasterizo essa camada para tornar a escamada do logotipo editável. Seleciona, por exemplo, qualquer ferramenta de seleção, pode ser a ferramenta de letreiro retangular. Seleciona apenas o Sport Interativo, dou um Ctrl Shift J. Opa, que eu até pressionei uma tecla a mais. Um Ctrl Shift J para duplicar de maneira individual em outra camada apenas o que a gente selecionou. E agora essa parte aqui do texto, a gente dá 2 cliques, coloca uma sobreposição de cor, dá um OK. E agora sim, a gente colocou de maneira individual a sobreposição de cor apenas no texto preto. Pode pressionar Ctrl, selecionar as duas camadas e um Ctrl E para unificar numa única apenas, ó. E dessa forma você pode só regular aqui, colocar o mesmo espaçamento e tal. Coloca numa posição que fica melhor. Ó, pressiona Ctrl, seleciona todas essas informações aqui laterais, menos isso, são os 2 escudos, Champions League, Sport Interativo, beleza? E dá um Ctrl G para jogar aqui, ó, Infojogo. Ctrl G joga dentro de uma pasta para ficar uma organização melhor, que de agora se você mexer, movimentar a pasta por completo, se movimenta todos os arquivos aqui também. Show? Ó, dessa forma, então você já tem posicionado. Você pode até dar um Ctrl T na pasta, virar um pouquinho também o ângulo, já que você fez ali no texto, faz de maneira oposta aqui nas informações de texto também, que vai ficar legal. Fica mais despojada, né, as artes, não ficam tão padrõezinhas. Dessa forma a gente conseguiu já criar a nossa primeira arte mais artística de um pré-jogo muito maneira no Photoshop. Ctrl S para salvar em PSD, vou colocar aqui Artes Fut Aula. Salvo em PSD do Photoshop para ter esse arquivo editável. E agora a gente vai partir para a segunda arte.
Tá curtindo a criação? Quer aprender muitas técnicas extras, novas técnicas para dominar o Photoshop na criação de artes para futebol no Photoshop? Temos o curso completo na loja photoshop.com.br. Se você der sorte, as vagas ainda estarão abertas quando você clicar nesse link. Não sei em que data que você está vendo, né? E se você der mais sorte ainda, talvez até o curso esteja com promoção. Clique aqui embaixo no link que você vai abrir a página, ver todos os detalhes. Se o botão estiver disponível, é porque tua vaga está te esperando. Garanta a sua vaga e vamos dominar as técnicas de criação de artes para futebol no Photoshop. lojaphotoshop.com.br. Primeiro link na descrição. Iniciando então aqui a segunda arte, vamos vir aqui na prancheta 2 e começar a inserção dos elementos. A primeira coisa que eu vou fazer é uma cor sólida. Eu fiz um esquema aqui na minha cabeça também. Alice, como é que você sai criando arte assim do nada e dá certo? Não é assim também. O que eu faço normalmente é um planejamento mental de como que eu posso inserir aquelas informações, que nessa segunda arte eu vou colocar, por exemplo, quantidade de gols, assistências e os títulos que Neymar e Mbappé ganharam pelo PSG na temporada 19 e 20. Eles fizeram 49 gols, 31 assistências e ganharam 3 taças, tudo que disputaram na França. Então o que eu imaginei? São 3 informações relevantes. Então eu vou fazer 3 coisas aqui na frente, Neymar e Mbappé embaixo, e eu posso colocar imagens complementares aqui do lado para dar um aspecto mais bonito, mais gráfico para a arte. Que no caso eu peguei a bandeira do Brasil e da França para orientar ali as nacionalidades dos jogadores, né? E eu peguei alguns outros recursos também, como por exemplo, também brushzinhos de fumaça para colocar uns efeitos mais bonitos. Baixei uma imagem também de textura lá no FreePic, que inclusive é essa que a gente vai inserir já logo na sequência. Bom, já contando como que eu faço para projetar aqui essa arte na minha cabeça e depois aplicar no Photoshop. Você pode fazer isso também na tua cabeça, ou se tem um pouco de dificuldade e precisa de algo mais prático, pega uma cadernetazinha, um papel, rascunha, e daí depois joga pro Photoshop, que fica mais rápido do que começar a jogar muita informação no Photoshop e não conseguir ficar patinando e não sair algo legal, tendo muitos arquivos ali para ficar mexendo, né, um por um, né, depois que você jogou tudo no Photoshop. Então eu vou começar colocando um ajuste de cor sólida. Aqui eu também vou colocar uma cor mais escura para colocar informações mais relevantes, coloridas. Ali também vou pegar o vermelho e o branco para colocar nas referências de informações de texto. Aqui a cor sólida que eu coloquei é o 0F12 1D. Olha, um azul bem escurão. Também peguei baseado no uniforme do PSG. Do um ok aqui, e eu vou colocar uma textura lá no fundo, que eu baixei essa textura do freepic.com. Clicar aqui, ó, visualizar essa imagem, vou deixar o link disponível para você fazer o download dela também, clicando, arrastando o Photoshop, soltando a minha imagem, pressionando o Alt, vou aumentar proporcionalmente aqui até completar todo o arquivo do documento e confirmo na barra de propriedades. O modo de mesclagem também coloquei para ficar bem inserido, inclusive com a cor de baixo que eu deixei orientado ali. Nesse caso aqui, eu acho que o sobrepor vai ficar maneiro, ó, que ele deixa os elementos apenas das cores mais claras ali, ele faz esse agrupamento aqui de modo de mesclagem, ele faz um contraste entre a camada de baixo e a camada atual. Então o sobrepor ficou bem maneiro. Olha, dá até uma leve clareadazinha também na parte do azul aqui e ficou bem bonito. Você pode deixar também sólido, que não tem um certo ou errado. E aqui eu já vou inserir a imagem dos jogadores, que inclusive eu achei lá no próprio site do PSG, essas imagens aqui deles recortadas em alta resolução. Mó maneirão, né? Ó, do Neymar, então vou começar inserindo, clicando a imagem do Neymar, arrastando no Photoshop, soltando. Aumentando aqui proporcionalmente o tamanho dele, lembrando que eu vou colocar as informações aqui na parte de cima, então não posso deixar muito alto, senão vai interferir. Confirmo na barra de propriedades, assim que eu encontrar o tamanho ideal. E vou colocar também a imagem aqui do Mbappé. Clico, arrasto e solto no Photoshop. Vou colocar então na parte da frente aqui do Neymar. Vejo proporcionalmente o Mbappé, ele é um pouquinho maior, se não me engano, do que o Neymar. Então vou deixar um pouquinho maior aqui também. Eu acho que é, não tenho tanta certeza, mas acho que é um pouquinho maior que o Neymar. Vou deixar ele até um pouco sobreposto ao Neymar aqui e vou colocar embaixo de Neymar e Mbappé. Aqui como título embaixo e aqui na parte de trás saindo as bandeiras, né, dentro dos escudos da geografia ali do mapa geográfico do Brasil e da França. Então selecionando eles, deixando de maneira centralizada na nossa arte. Já posso colocar inclusive, ó,
as imagens aqui, tanto do Brasil quanto da França. Vou deixar disponível essas duas bandeiras aqui dentro dos mapas, que ficou muito bonito, artisticamente tá legal. Brasil Flag Map. Bom, essa daqui não tá em PNG. Eu posso inclusive clicar com o botão direito do mouse, abrir com Adobe Photoshop, para ele abrir num arquivo separado, a gente faz o recorte, depois joga na nossa imagem, fica mais fácil. Se abrir com um cadeadozinho, você clica aqui para desabilitar esse cadeado e poder fazer essa remoção do fundo. Então clica aqui, ó, por exemplo, pode ser na borracha mágica. Tira aqui deixa o adjacente, senão ele vai excluir também as partes brancas aqui do Warner Progresso e das estrelas. E vai apenas clicando nas partes brancas aqui, ó, do lado, a gente já removeu o fundo. Dá um Ctrl A para selecionar o arquivo completo, Ctrl C para copiar. Volta aqui no nosso arquivo. Vou colocar aqui embaixo dos jogadores, então clico nessa camada para ele colar na parte de baixo. Dou um Ctrl T e redimensiono para colocar aqui atrás do adulto Ney. Acho que aqui ficou maneiro. Qualquer coisa a gente reposiciona depois. E agora a gente vai buscar também a bandeira da França dentro do mapa geográfico da França. Selecionando aqui e arrastando no Photoshop. Já está em PNG. E eu vou colocar atrás do Mbappé. Maneiro? Ó, tá dentro de um tamanho ok. Aceitável aqui pra gente. Ficou maneiro. Outra coisa que eu acho que ficaria interessante é colocar uma bordinha tanto em cima e embaixo com as cores de cada país. A gente mesmo pode criar esse degradê. Então como que a gente vai fazer? Embaixo da camada dos jogadores, a gente já está aqui, colocar um ajuste de degradê. Cria um novo degradê, a gente vai colocar aqui do lado. E vai criando várias caixinhas. Vou deixar as caixinhas aqui em cima com 100% de opacidade em todas. E vou começar aqui, ó. Antes de criar, até eu vou dar um ok aqui novamente. E vou arrastar para debaixo dos mapas. Para poder copiar com o conta-gotas as cores dos mapas. Dando 2 cliques novamente, ó. Preenchimento de gradiente. Abrindo eles, a gente vai fazer a criação agora. A partir daqui, vou pegar mais cores. Criar na primeira caixinha um verde. Daí eu crio mais uma cor embaixo. E seleciono aqui um amarelo, por exemplo, com as mesmas cores que a gente já tem aqui no mapa do Brasil. Por exemplo, agora eu vou criar aqui um azul da França, um branco, mais cores branco e o vermelho para finalizar ali a cor da França. No próprio mapa da França eu vim selecionar exatamente o mesmo vermelho. Então já criei aqui um degradê totalmente personalizado, que eu vou colocar de maneira horizontal para fazer apenas uma bordinha aqui na minha arte, tanto na parte de cima quanto na parte de baixo, para não ficar tão sólido naquela cor escura, dá uma alegria aí para nossa arte. Tirar um pouco da escala também para que eu possa ver todas essas cores e arrastar aqui na minha imagem para fazer um posicionamento perfeito, que já ficou maneiro, ó. Após eu encontrar um posicionamento, eu posso dar um ok. E na máscara de camada eu faço agora mostro apenas as regiões que eu desejo. Por exemplo, seleciono aqui a ferramenta letreiro retangular. Eu vou deixar apenas um detalhezinho lá em cima e na parte de baixo. Então com a ferramenta letreiro retangular eu crio apenas essas bordinhas aqui, ó. E agora com a ferramenta lata de tinta, por exemplo, posso escolher aqui na cor preta. Clico na parte de cima para esconder toda a máscara de camada e ficar mostrando esses detalhezinhos apenas na borda, tanto na parte de cima quanto na parte de baixo. Ctrl D para tirar a seleção e tá lá aplicado. Se você achou que ficou muito forte aqui também, quer deixar um pouquinho mais suave, eu vou deixar, que foi o meu caso, achei que tá muito intenso, vou deixar um pouquinho menos. Posso pegar até qualquer outra ferramenta de pintura, ó. O pincel também com a cor preta também vai servir. Ctrl D para tirar a seleção. Ó, mais um detalhezinho que ficou top também. Agora a gente vai fazer a inserção das informações de texto. Eu posso criar uma nova camada abaixo da camada dos jogadores aqui, ó, também. Crio uma nova camada e vou fazer um padrão, tanto nos gols quanto assistências e também na inserção aqui das taças, né, dos jogadores. Então, ó, clico o botão direito do mouse e vou colocar dentro de uma forma retangular ou também uma forma circular, também vai ficar maneiro. Vou colocar dentro de um círculo, selecionando a ferramenta elipse e colocando apenas cor de traçado sem cor de preenchimento. Então posso escolher aqui, ó, cor de traçado. Venho e seleciono uma cor mais ou menos dessa daqui e só subo aqui no meu seletor de cores para pegar uma cor um pouquinho mais clara. Depois eu posso ajustar caso for necessário. E vamos ver se com 10 pixels fica bom, qualquer coisa a gente diminui para deixar bem suavezinho apenas. Pressionando o Shift para criar um círculo perfeito, eu vou colocar as informações dos gols aqui dentro desses círculos. Eu acho que está muito grande. Então eu vou diminuir aqui nas propriedades de 10 para colocar um 2, deixar algo bem fininho,
Ó, apenas como um detalhe, ficou maneiro. E agora eu vou colocar o número de gols, de assistências que eles fizeram. E eu posso criar meio que um packzinho aqui, jogar dentro de uma pasta e duplicar e apenas fazer as alterações de texto nas outras artes aqui. Então vamos criar primeiro desse, depois a gente faz das assistências também. Então eu posso pegar agora o texto, clicar e digitar a quantidade de gols, que foram 49 gols da dupla, muita coisa, né? Confirmar na barra de propriedades, dá um Ctrl T para aparecer os nozinhos de redimensionamento, aumento até preencher aqui dentro do meu círculo. Aqui uma fonte que eu testei e achei maneira foi a Agência FB, que ela é mais compactada e ficou bem visível e bonita aqui na nossa arte. Aqui eu posso deixar branco ou vermelho também, como é a cor aqui do uniforme do PSG, do escudo, enfim, do time. Então, dando 2 cliques ao lado aqui da camada, para abrir a janelinha de estilos de camada, posso colocar uma sobreposição de cor normal. Venho com um conta-gotas e seleciono aqui ó, com um conta-gotas uma cor que já está no uniforme e dou um OK. E para ficar ainda mais visível, posso colocar, sei lá, uma sombra projetada com expansão e tamanho em 0, no modo de cor normal aqui, branco. Apenas aplico a distância para ele ficar mais visível. Ó, posso colocar um leve ângulo aqui também, para ele ficar projetado de maneira inclinada. Ficou maneiro e posso dar um OK. E aqui, agora circulando a nossa elipse, eu posso colocar as informações de texto, como por exemplo, do que se trata esse 49, são os gols. Então selecionando aqui a elipse, pega o texto. Quando se aproximar e colocar em cima do demarcador dessa elipse, você vai ver que vai aparecer um tiozinho. Então se você clicar o texto, esse texto vai contornar a elipse. Pode clicar aqui e digitar, por exemplo, ó, gols. Confirma na barra de propriedades. Se quiser escolher outra fonte, manda ver. Eu vou colocar aqui uma Montserrat, dentro de uma família mais gordinha assim de fonte, para ela ficar mais bem visível. Ó. Colocar um extra bold ou um bold vai ficar legal. Diminui o tamanho da fonte. Não ficar tão grande. Vou colocar tipo menorzinho mesmo, um 35 por aí. Ó. 33, enfim. 35, ó. Vamos ver se fica legal. Ficou maneiro. Só que agora eu não quero rente. Esse goals rente ali a borda, eu quero que ele fique um pouquinho para cima. O que eu posso fazer? Dar um Ctrl T aqui nos textos, no texto do goals, e pressionando o Alt vou aumentar proporcionalmente. Então ele vai continuar a curvatura, porém por cima. E dar um confirmar na barra de propriedades. Agora, caso eu queira arrastar esse goals um pouquinho mais para cima, mais para baixo, porém ainda contornando a elipse, eu posso selecionar a ferramenta de seleção de demarcador, clicar aqui no goals e arrastar um pouco mais para cima, ó. Que eu vou colocar o goals aqui na parte de cima e o assistência na parte de baixo. E já ficou um posicionamento bem legal. Agora eu posso pegar todas essas informações aqui correspondentes ao número de goals e a elipse, pressionando o Ctrl para selecionar todas as camadas, dou um Ctrl G para jogar dentro de uma pasta. E coloco aqui ó, como info 1 ou apenas 1 e renomeio. Que agora na pasta eu posso reposicionar de uma maneira mais rápida todos os elementos. E eu posso inclusive dar um Ctrl J para duplicar a pasta toda e arrastar lá para o outro lado para colocar aqui como info 3, porque eu vou colocar aqui no meio as taças daí. Eu faço apenas a substituição das informações. Pego a ferramenta texto, clico e digito o número de assistências, 31 assistências da dupla, e venho aqui ó, e substituo também de gols por assistências. Veja que maneiro que ele vai contornando também o texto. Confirmo na barra de propriedades. E caso eu queira deixar, por exemplo, essas assistências aqui na parte de baixo, posso pegar a ferramenta de seleção de marcador e arrastar para baixo. Porém, ele vai ficar estranho, ele vai ficar deitado essa assistência. Eu posso clicar e arrastar para dentro do demarcador. Porém, agora a gente vai ter que aumentar ainda mais ele para ficar por fora também do círculo e colocar também um pouquinho de espaçamento entre letras, para ele ficar mais espaçado, igual está ali os gols. Ó. Então, colocando ali um 120, um 140, ele vai ficar mais bem distribuídas as letras. E se agora pegar a ferramenta mover, dar um Ctrl T, pressionar Alt para aumentar proporcionalmente, eu consigo contornar só que por fora. Ó. Legal? Confirmo na barra de propriedades. Só acho que está grande demais. Eu vou deixar o mesmo tamanho. Coloquei 35 ali no outro, né? Vou deixar 35 aqui também. Ó. Dá um Ctrl T, Alt, vou diminuir um pouquinho para ele ficar com o mesmo intervalo ali aqui também. Aí, ó, top. Substituímos rapidamente. E agora eu vou colocar com a mesma elipse, só que agora eu não vou colocar, por exemplo,
o numeral, né? Vou colocar as taças aqui dentro. Eu posso dar um Ctrl J para duplicar novamente essa 1 aqui. Colocar mais centralizado. Vou até subir um pouco para dar mais destaque. Vou renomear a pastinha para 2. E vou fazer a substituição. Primeiro eu vou expandir a pastinha 2 e vou eliminar as informações de texto que eu não quero. Dar um delete. Aqui em Goals eu vou substituir por temporada 19/20. Confirmar na barra de propriedades. Ferramenta de seleção de marcador para reposicionar de maneira centralizada. Que eu vou deixar bem em cima mesmo. Ó. Maneiro. E dentro eu vou colocar as taças que eu achei em PNG. Aqui da Copa da França, da Copa da Liga, da Liga mesmo francesa. Então vou clicar, arrastar e inserir de uma maneira bem simples, ó, para encontrar um posicionamento perfeito. A da Liga, como a mais importante, eu vou deixar aqui na parte de cima. Confirmando a barra de propriedades. E as duas copas na parte de baixo. Você pode até dar uma rotacionada, que a gente está fazendo não tudo tão certinho. Ó, dá uma rotacionada e coloca aqui na parte de baixo também. Tanto uma taça quanto a outra. Ó. Só ver um tamanho mais ou menos proporcional. Enfim, aqui é questão de ver um posicionamento que fique legal. Você pode até aumentar a elipse e o texto. Pressiona Ctrl, seleciona as duas camadas, dá um Ctrl T e aumenta para dar um destaque ainda mais relevante para as taças. Aí ó, ficou maneiro. Nos jogadores você pode dar alguns efeitos ainda mais legal, como por exemplo destacar eles com um brilho externo, selecionando aqui a camada por exemplo do Mbappé, 2 cliques ao lado da camada para abrir os estilos de camada. Coloca aqui um brilho externo, já deixei aqui em subexposição linear que eu achei que ficou maneiro, ou você pode colocar outras também do seu gosto, divisão, vai ficar legal. Ó, divisão ficou legal, mas eu coloquei uma subexposição linear que realça ainda mais as cores. E eu coloquei dentro de uma cor, dentro desse código hexadecimal aqui, ó, o 262A53, que eu também encontrei clicando na camisa dos jogadores. Corre um pouquinho para lá, para cá no seletor de cores para encontrar uma cor maneira. E dou um OK. Opacidade em 100%, a expansão em 0 para ele não ficar tão preenchida, ficar algo mais suave. E o tamanho eu aumentei para dissipar bastante o brilho externo. Dando um OK. Eu vou colocar no Neymar também de uma maneira bem rápida. A gente pode fazer pressionando o Alt, clicando no FX, que é correspondente aos efeitos de estilos de camada, e arrastando para a camada do Neymar. Ó, muito rápido foi aplicado nele também. Eu não sei se o Neymar e o Mbappé estão bem centralizados. Selecionar as duas camadas, não estavam, agora estão. Posso até aumentar um pouquinho o tamanho deles, ó, Ctrl T, vou aumentar um pouquinho mais o tamanho deles. Não tem problema que eles fiquem um pouquinho em cima das informações ali, das taças e tal, é até legal que fique. Vou confirmar na barra de propriedades. E agora alguns efeitos bem legais que eu vou deixar disponível. Um material aqui, um complemento que são os brushes para você instalar com um efeito de fumaça. Você simplesmente vai baixar, vai dar 2 cliques sobre ele, ou clicar aqui na ferramenta do Photoshop, né, abrir o Photoshop, abrindo a ferramenta de pincel. As opções de pincel vêm na engrenagemzinha importar pincéis, e você vai importar esse pincel que eu vou deixar para download aqui na descrição. Que são esses efeitos aqui, ó, de fumaça, mó maneirão. Essas últimas duas aqui, ó. Você pode selecionar, tanto faz um ou outro. Inclusive eu recomendo você selecionar os dois de maneira individual. Isso vai fazer algumas aplicações, tanto na parte de trás do Neymar, entre o Neymar e o Mbappé, e na frente do Mbappé, para dar uma profundidade top. Por exemplo, pegando uma aqui, pegando agora na cor branca, dando um OK. Eu vou colocar uma em cima de todos os jogadores aqui, ó, dos dois, criando uma nova camada, diminuindo o tamanho do pincel de fumaça. Vou vir e fazer uma aplicação em cima dos dois aqui, ó. Ó, ficou maneiro. Porém agora eu quero uma entre os dois, então eu venho e crio uma nova camada entre os dois jogadores, diminuo, ou posso até clicar com o botão direito do mouse e pegar aquela outra opção, né, de ponteiro, para não ficar repetido os detalhes de fumaça, e coloco agora entre os dois, ó. Só vai ficar mais, vai pegar mais informação apenas no Neymar ali, ó. Legal, e agora eu posso colocar uma lá no fundo por completo. Então eu crio mais uma camada embaixo de todos os jogadores, pego aqui outra fumaça. Pode até ser aquela primeira ou a segunda. Você só faz uma rotação nela para não ficar igual os detalhezinhos. Clica o botão direito do mouse e rotaciona um pouco ela aqui, ó.
e faz uma aplicação mais geral lá na parte de baixo. E veja que eu tô com fluxo baixo também para ele ficar uma aplicação mais suave. E apenas um cliquezinho para dar um destaque, apenas não ficar tão forte. Maneira, ficou um detalhe bem legal aqui das fumaças. Você pode renomear as camadas para saber do que se trata também, dando 2 cliques e mandando lá fumaça 1, 2, 3. E aqui, para dar um destaque de brilho também, correspondente às cores das bandeiras nacionais, você pode criar uma nova camada. Deixar já o modo de mesclagem ali num divisão, num subexposição linear ou divisão, tanto faz. Pega o pincel, agora com um ponteiro normal aqui, pode ser o terceiro aqui, o redondo macio. Apenas para dar uns detalhezinhos mais próximos aqui entre o jogador e a bandeira. Você pode pressionar Alt para capturar uma amostra de cor e vem aqui próximo ao Neymar, deixa um fluxo baixo e dá algumas aplicações, ó, para dar um efeito de brilho na ligação aqui dos elementos, ó. Fica massa. Tanto aqui na parte azul do Mbappé também, ó. Detalhezinhos que fazem a diferença. E ficou dessa forma com os brilhos. E para finalizar, a gente pode ainda colocar o nome do Neymar mais o Mbappé aqui na parte de baixo, e até colocando entrelaçado aqui entre o braço, passando pela parte do corpo, pela frente do corpo do Mbappé, vai ficar maneiro. Então eu vou criar uma nova camada em cima da camada do Mbappé para pegar ele como exemplo ali de seleção. Ferramenta texto, clicar e digitar Neymar mais Mbappé, que são os dois juntos, né, que formam esses dados que a gente colocou ali na arte. Confirmar na barra de propriedades, posso colocar aqui uma cor, pode ser um branco, dando 2 cliques aqui ao lado da camada e colocar também uma sombra projetada, só que dessa vez de branco. Clica ali na mais cores, vem e seleciona aqui uma cor mais escura do uniforme, um azul mais escuro do uniforme e dá um OK. Vai ficar maneiro também. Confirma na barra de propriedades, vou deixar o mesmo sombreamento ali que a gente deixou nos números. Ctrl T, aumenta proporcionalmente aqui o tamanho dos dois. Vou encontrar uma centralização, até escolher outra fonte para ficar mais maneiro aqui o nome deles. Pode ser essa Neuropolitical, ó, vai ficar top. Ctrl T, diminuir um pouquinho menos aqui para ficar melhor, mais bem posicionado, né? Encontrar aqui um centro, pode ser aqui. Confirma na barra de propriedades. Só vou arrastar um pouco mais para cima. E aí vamos ver se ele não vai atrapalhar a visibilidade também da informação, porque provavelmente esse R vai ficar por debaixo do braço do Mbappé quando eu for colocar aqui essa informação. Vou fazer da seguinte forma: primeiro eu coloco uma máscara de camada no texto, depois pressionando o Ctrl eu clico sobre a miniatura da camada do Mbappé para fazer essa seleção, e na máscara de camada do texto pego um pincel com a cor preta e escondo somente essa parte que vai ficar lá por detrás, ó. Então ele vai ficar desta forma. Se eu der um Ctrl D para tirar a seleção, ele vai ficar como se estivesse por debaixo do braço do Mbappé. Posso até vir aqui e pressionar um pouquinho mais aqui para ele eliminar essa sombra projetada. Isso infelizmente vai ficar. Como que a gente pode fazer para não ficar, por exemplo? Antes então de aplicar esse efeito, você pode clicar com o botão direito do mouse e converter em um objeto inteligente, porque ele vai pegar esse efeito de estilo de camada e tornar meio que numa camada única, sabe? E agora sim, colocar uma máscara de camada, pressionar Ctrl, clicar na miniatura da camada do Mbappé para fazer a seleção, e agora sim, ó, com a pincel na cor preta, fazer essa ocultação, né, dessa região aqui. Ctrl D para tirar a seleção e agora ficou perfeito. Faz a mesma coisa com o logo do PSG, o escudo do PSG, ó. Cadê ele? Aqui. Escudo do PSG, clicando, arrastando, soltando a nossa imagem. Vou aumentar um pouquinho o tamanho dele, colocar aqui na parte de cima. Vai fazer o mesmo esquema, ó. Coloca uma máscara de camada, pressiona Ctrl, clica na miniatura de camada do Mbappé para fazer a seleção delimitado. E na máscara de camada, pega o pincel na cor preta e esconde a região que você deseja. No caso, como se estivesse por detrás do braço. Ctrl D para tirar a seleção. Pronto, aplicado. Caso você queira aplicar também um efeitozinho de sombra, você pode criar uma nova camada em cima da camada que você desejar, pressionar Alt para colocar dentro de uma máscara de corte, pega o pincel numa cor mais escura, pode ser aí um azul mais escuro, aumenta o tamanho dele e aplica para criar aquele efeito de sombra
atrás do braço. Como está dentro de uma máscara de corte, ele vai ficar delimitado na camada do escudo do PSG. Mesma coisa aqui no texto. Você cria uma nova camada em cima, pressiona Alt para colocar dentro de uma máscara de corte. Com a mesma cor de sombra você vem e aplica. Ó. Legal? E caso não tenha ficado bem posicionado o texto ali e tal, você pode desvincular da imagem com a máscara. Pega agora só a miniatura do texto, vem aqui e posiciona melhor onde você deseja. Só que nesse caso tem que ser aqui mesmo para ficar centralizado. Até aparece um pouquinho do R, não é problema. Caso você queira dar um Ctrl T, diminuir o tamanho para ver como que fica melhor, mande ver. Mesma situação aqui com o logo do PSG, caso você queira aumentar, diminuir, para finalizar aí a sua arte. Show? Quer aprender muitas artes extras, novas técnicas de edição, dominar todos os estilos de artes de criações esportivas e para futebol? Acesse aqui então, logo abaixo, primeiro link, lojaphotoshop.com.br, que espera lá no curso completo para a gente evoluir juntos e dominar o Photoshop como nunca. E claro, caso você queira também solicitar o certificado desse curso de introdução grátis aqui no YouTube, acessa aqui embaixo, também tem um link na descrição para você enviar no formulário. Caso esteja dentro da proposta, esteja tudo certinho, você vai receber o teu PDF com o seu certificado e conclusão diretamente na sua caixa de entrada. Então preenche todos os dados corretamente. E se você chegou até o final do vídeo mesmo, deixa eu cheguei, comenta a data, comenta o que você achou, o feedback do curso também, porque isso é muito importante que a gente continue trazendo conteúdos dessa relevância, com esse tanto de detalhes aqui para o canal PSI. É difícil, o canal de educação não tem tanto engajamento, então esses comentários que vocês deixam, like, compartilhamento com outras pessoas, ajuda demais a manter o canal PSI ativo por muitos anos aqui no YouTube também. É uma forma de agradecimento por você ter chegado até aqui e eu agradeço muito se você puder colaborar dessa forma. Então é isso, muito obrigado pela sua atenção, te espero lá no curso completo e também nos demais vídeos futuros aqui do canal PSI. Valeu, time, e até a próxima!